Bom, nesse vídeo eu já vou falar dos outros dois exercícios, já que eles estão feitos na mesma folha, né? O exercício 8 ele é um pouco mais simples, porque ele é para calcular a derivada de fato usando as regras de derivação. O que eu coloquei aqui é um excesso de zelo para mostrar para vocês todas as regras que foram usadas. Primeira coisa, a derivada da função, derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Essa é a primeira regra que aparece aqui. Depois eu tenho aqui a derivada de uma constante que dá zero. Aqui, muita gente ficou em dúvida ou fez confusão por conta de ser um quociente. Mas a gente não pode esquecer que s ao cubo dividido por 2 nada mais é do que meio vezes s ao cubo. E isso aqui é uma constante. Isso que eu tenho aqui não é uma função em cima e uma função embaixo. É uma função e uma constante. Então eu posso olhar desse jeito, mas se eu quiser eu também posso aplicar a regra do quociente nessa função. Dá mais trabalho, mas o resultado tem que ser o mesmo. Certo? Então, quando eu olho isso como sendo uma constante vezes uma função, essa constante sai e sobra a derivada da função. Tá? A derivada de s ao cubo é 3s ao quadrado, então o resultado final é esse aqui. Eu havia feito a confusão de colocar um 2 aqui, né? E aí eu já corrigi, já está lá o valor correto para vocês. Tá? Então aqui é um excesso de zelo, não é necessário fazer tudo isso, você pode fazer direto. Tá? A derivada disso simplesmente vai ser 3s ao quadrado sobre 2 mais zero. É importante deixar o zero no primeiro momento e depois finalizar assim. É uma vez que você mostra que você sabe que a derivada de constante dá zero. Tá bom? No exercício 16, o que acontece aqui? A gente tem uma função que, na verdade, é uma função composta. Mas, nesse momento, efetivamente, a gente está falando de derivada, ainda não está falando de derivada de função composta. Então, no primeiro momento, eu precisaria fazer desenvolver essa potência para depois derivar. Tá? Quem usou a regra da cadeia aqui, não tem problema. Pode considerar como certo. O que não pode, é o que eu tinha escrito aqui, depois eu apaguei por conta do coeficiente que estava faltando, esqueci de colocar aqui. O que não pode é você deixar a derivada disso aqui não é diretamente isso, certo? Porque fica faltando a derivada, fica faltando aqui a derivada dessa parte aqui de dentro. Tudo bem que essa derivada dá 1 e o resultado final é isso aqui. Mas isso tem que aparecer na derivada dessa função. Tá? Parar a derivada aqui está errado. Foi isso que eu quis dizer para vocês. Tá bom? Então, mas quando a gente faz a expansão da potência e depois deriva, a gente, óbvio, chega no mesmo resultado. Então, fazendo por expansão ou fazendo pela regra da cadeia, os dois jeitos estão certos. O que não está certo é simplesmente descer o 3, colocar o 2 e parar por aqui. Só isso aqui está errado. Depois o que ficou faltando foi o coeficiente angular. O coeficiente angular no ponto menos 2 nada mais é do que aplicar essa função no ponto menos 2. Ou aplicar o ponto menos 2 nessa função. Tá? Quando eu coloco menos 2, o resultado disso aqui vai dar menos 1, ao quadrado é 1, o coeficiente angular é 3. Tá joia? Abraço a todos, até a próxima.